Meus irmãos, a paz do Senhor. Quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 3, para será o texto da noite. Quando os irmãos procuram, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar ministrando ao pastor que nos confiou esse privilégio, essa honra. Todos acharam Gênesis capítulo 3? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Olha, rapaz. Gênesis capítulo 3 diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as animais do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher, a serpente: No fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que deles comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradáveis aos olhos, e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Versículo 7, para a gente encerrar. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram cozeram folha de figueiras, e fizeram para si aventais. Amém? Deixa a Bíblia aberta, não feche. Meus irmãos, Deus colocou essa palavra no meu coração, para transmitir aos irmãos, que o tema é as escolhas da vida. Todo ser humano, ele é dotado de uma característica, todos, chamado de livre-arbítrio. Todo ser humano, ele tem essa autonomia de decidir, de tomar a decisão na sua vida. Vou dar um exemplo. Hoje, por exemplo, um culto como esse, o Espírito Santo, ele toca no nosso coração. Para quê? Para a gente vir ao culto. Ele toca no nosso coração, fala no nosso coração, para a gente vir à igreja, vir à escola dominical, vir à oração. O Espírito Santo fala conosco para a gente se direcionar à igreja, para a gente orar. Às vezes ele até acorda a gente de madrugada para a gente orar, não é? Alguns acordavam de madrugada, de manhã, sem saber o que foi. Às vezes é o Espírito Santo lhe acordando para você orar. O Espírito Santo faz isso. Mas a decisão de vir ao culto, mas a decisão de orar a Deus, de ler a Bíblia, de conhecer mais das suas Escrituras, de vir à igreja, de vir ao ciclo de oração, é sua. Deus não lhe obrigou, Ele lhe convidou. Mas quem decide é você. Um exemplo é que tem pessoas que poderiam estar aqui, mas não estão aqui. Que poderiam estar no nosso meio, mas não estão no nosso meio. Nós entendemos que alguns têm alguns empecilhos que não deu. Tudo bem. Mas tem outros que não vieram porque não quiseram vir. Ficam em casa sem fazer nada, deixam de vir à igreja, ficam ociosos, ficam lá, de vez de vir para a casa do Senhor, eles decidem ficar lá. Então, para nós entendermos, primeiro, temos o livre-arbítrio de decidirmos, tomarmos as decisões da nossa vida. Você é que decide. Se você quer servir a Deus, é você que decide. O Senhor lhe dá todas as instruções, o Senhor lhe dá todas as orientações, mas é você que decide. Apocalipse, ele diz que a igreja, João escrevendo na igreja de Laodiceia, ele diz assim: nem és quente e nem és morna, nem és quente e nem és fria, nem és quente nem és fria, pois és morna.
Bom seria se fosses fria ou quente, pois estou a ponto de vomitar da minha boca. Jesus diz assim: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. É uma decisão sua. Se você quiser viver no mundo, ou servir a Deus, ou viver um jugo ali no meio, é você que decide. É você que tem que tomar a decisão de pegar a sua cruz e seguir os passos de Jesus. Não é ao contrário, não é por outro caminho, é atrás de Jesus. Jesus pisa aqui, eu vou pisar aqui também. Jesus foi por aqui, eu vou por aqui também. Então nós devemos entender isso. E para nós entendermos, para começarmos, todos nós, todos os dias, somos postos em provas, somos tentados, às vezes diariamente, regularmente, mas todos são tentados. O diabo todos os dias nos tenta. Para quê? Para pecar. Ele às vezes tenta a nossa vida para pecar. E não se engane você. Não tem essa questão de desculpa. Ah, eu fiz isso porque eu não sabia. Sabia sim. Você foi liberto pela palavra. Você é salvo em Cristo. Você tem a verdade na sua mão. Então, se você peca, é porque você quer pecar. Todos os dias, nós somos tentados pelo diabo. Você é tentado em alguma área da sua vida. Na área financeira, no casamento, no namoro, pelo celular. Não importa, você é tentado. Nós somos tentados. Uma coisa interessante, que Deus, Ele nunca nos deixa desavisados. Ele sempre nos avisa. Por exemplo, no capítulo 2, versículo 16. Versículo 16. Deus orienta o homem. Deus dá uma orientação ao homem. Deus orienta o homem e diz o que é para ele não fazer. Deus diz para o homem: não faça isso aqui. Vocês têm que fazer isso aqui. Olha, o que é que diz aqui, ó, no versículo 16 do capítulo 2. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerá. Então Deus não deixa ninguém desavisado. Deus todos os dias, através da sua palavra, nos exorta, nos orienta. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Deus todos os dias nos diz o que nós devemos fazer, nos diz como devemos nos portar. Há coisas, meus irmãos, no mundo que nós não devemos ter, nós não devemos fazer. Ah, irmão Marcos, mas isso aqui a Bíblia não diz. Então, se a Bíblia não diz, eu vou fazer. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, tatuagem. Um exemplo. A Bíblia não fala sobre tatuagem. Mas espera aí. Vamos colocar na balança. Vamos analisar. Tatuagem. Para que você vai botar tatuagem? Para que vai servir na sua vida? A sua doutrina, a sua igreja, ela defende essa prática? Os seus pastores, os seus líderes, lhe aconselham fazer isso? O que é que de futuro, o que é que vai acrescentar na sua vida? Vai causar discórdia? Vai causar escândalo? Quem é que usa? Vamos ver isso. Isso é uma característica de quem? Do mundo. Quem é que usa? Um bebedor, um adúltero, um cachaceiro, um drogado, um ladrão. Eles que usam. Aí quer dizer que eu, noiva do Cordeiro, que tem o sangue de Cristo, tem um próprio Deus na minha vida, eu vou usar algo que o mundo usa? Isso não está certo. Não é assim. A Bíblia não diz. Então nós vamos ter que analisar. A Bíblia diz assim: tudo me é lícito, tudo, mas nem tudo me convém fazer. Então, peraí, tem coisas que eu tenho liberdade de fazer. Se eu quiser fazer, eu vou fazer. Se eu quiser pecar, eu vou pecar. Eu tenho liberdade. Mas não é me lícito. Não me convém. Como noiva de Cristo,
como salvo, remido, transformado. Para que eu vou me contaminar? Eu tenho uma coisa no meu coração: o quanto mais eu puder ser diferente do mundo, eu vou ser. Devemos ser assim. Se o mundo está para cá, meu irmão, vá para lá. Se o mundo faz isso, não faça. A Bíblia diz assim, Jesus diz assim: vós sois o sal e luz do mundo. Vós sois o sal e luz do mundo. Que é isso? Diferença. O mundo está em trevas. Está em trevas. Se nós apagarmos todas essas luzes aqui, vai ficar no escuro. Mas se nós acendermos uma luz de celular, lá no fundo, todos vão ver. Por quê? Porque vai destacar no meio da escuridão. Assim deve ser a sua vida. Você deve ser destacar. As pessoas devem olhar para você e ver assim: rapaz, ele tem uma coisa diferente daquele irmão ali. O que é? Rapaz, eu acho que aquele homem ali é crente. Eu acho que aquela irmã ali é crente. Não sei o que é, mas é crente. É diferente. O mundo não deve olhar para a gente e olhar assim: rapaz, você é crente ou não é? Estou em dúvida. Não. Vocês são sal e luz do mundo. Vocês são igreja do Senhor. Quando o mundo olhar para nós, devem ver Cristo na nossa vida, devem contemplar o Senhor na nossa vida. O salmista diz assim: Senhor, faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que as nações conheçam a sua grandeza. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém fazer. Então, peraí, vamos pensar aqui. Nós somos tentados todos os dias. O diabo nos tenta todos os dias. O diabo, ele nos coloca à prova em coisas que nós não devemos fazer. Você é livre. Você não é inocente na questão de você não sabe. Sabe sim. Deus todos os dias, através de pessoas, através da palavra, prega para você. Você tem um conhecimento. Então nós devemos entender uma coisa: o diabo nos tenta. O ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Ele tenta nos matar, matar as nossas vidas. Ele tenta roubar aquilo que nós temos, roubar a nossa comunhão, roubar as nossas esperanças, roubar as nossa vontade, a nossa comunhão com Deus. Ele tenta destruir aquilo que Deus fez na sua vida. Aleluia! Quem não era você? Quem não era eu? Às vezes vem à minha mente quem eu era. E eu olho para o passado e digo: oh Deus, muito obrigado. Porque se não fosse o Senhor na minha vida, eu não estaria aqui. Será onde eu estaria? E com você não foi diferente. Jesus te salvou, te transformou. Jesus foi até onde você, te colocou no lugar de príncipes, te deu perdão, lavou a sua vida, Ele entrou dentro de você, Ele habita dentro de você, te deu uma promessa. Qual a promessa, irmão Marcos? Eu vou para o Pai, vos preparar um lugar, que aonde eu estiver, quero vós junto comigo. Então o diabo, ele tenta nos tirar do caminho, do foco, em muitas coisas. Quem está com a Bíblia aberta? Capítulo 3. Aqui nós vamos entender algumas questões, alguns exemplos, que na tentação de Eva a gente encontra. No versículo 1, diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de nada das árvores do jardim? Primeira coisa que a gente encontra aqui: o diabo, ele é astuto. Essa astúcia da serpente era uma característica dela. E ela empresta para Satanás, e deixa ser usada por Satanás para tentar Eva. Mas o diabo, ele é astuto. Olha o que significa astúcia. Uma pessoa astuta caracteriza uma pessoa que consegue o que deseja com sagacidade
esperteza e engenho. Não se engane você, pensando que o diabo é um bobinho, que o diabo é um doido. Não, ele é muito esperto. A Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, caçando a quem possa tragar. Ele fica só observando, ó, só olhando, caçando uma brecha, caçando alguma coisa que possa usar para entrar na sua vida. Ele usou de esperteza para Eva. Aí a outra coisa que a gente encontra aqui? Tenta atrair a nossa atenção. Ele usou de esperteza, de estratégia, para atrair a atenção de Eva, para um fruto, para tentar atrair a atenção de Eva, para convencer Eva de que aquilo ali era normal. O que o diabo fez? O diabo chegou como quem não quer nada. Não é assim que Deus disse? Que não pode comer de nenhum fruto do jardim, como não quer nada. O diabo, ele é astuto. Ele vai usar de muitas formas. Às vezes ele usa o casamento, usa uma amizade, usa o celular, até um cargo na igreja. Para quê? Para tentar nos tentar. Para quê? Para fazer a gente pecar contra o Senhor. Aí ele puxa a atenção de Eva. Ele tenta atrair a atenção de Eva para o fruto. E consegue. No versículo 2 e 3 a gente vê Eva dando espaço para o diabo. E quando a gente dá atenção, quando a gente dá importância para o diabo, a gente está dando brecha para ele entrar. Entenda uma coisa, Jesus estava no deserto em jejum. O diabo chega para tentar Jesus. O diabo chega e diz: tu és mesmo Deus? Faça com que essas pedras virem pão. Jesus olha para o diabo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aí o diabo leva Jesus no alto do pináculo e diz: lança-te daí, porque está escrito que dará ordem Deus aos anjos para que venham ao teu encontro. Jesus olha para o diabo e diz: não tentarás o teu Deus. Aí o diabo leva Jesus ao alto do monte e diz: se tu me adorares, te darei tudo isso aqui, tudo será teu. Jesus olha para o diabo e: vai-te, Satanás, só a Deus prestará culto e adorarás. É assim que a gente resiste ao diabo. Não é dando trela, não é olhando, não é dando espaço, não, é resistindo ao diabo. A Bíblia diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Irmão Marcos, como é que eu resisto ao diabo? Através da palavra de Deus. Jesus te orienta, Deus te orienta através da palavra, para quando o diabo vir tentar você, tentar fazer, convencer você de pecar, você lembrar da palavra de Deus, não dar trela para o diabo e dizer: vai-te, Satanás, que eu só sirvo ao meu Deus, eu sou transformado, eu não vou dar ouvido para ti, eu só vou ouvir a palavra de Deus, porque eu não vou negar a minha fé, não vou pecar contra o meu Deus, eu vou me permanecer firme, firme, firme nos caminhos do Senhor. Às vezes, nós damos ouvidos ao diabo. Aí é que mora o perigo. O diabo chega com algumas coisas. Aí, para a gente parece normal. Não tem importância. Não é nada. Às vezes eu fico me perguntando e me chateio. A gente luta, fala, insiste. Aí tem uns que parecem que estão dormindo. A gente olha para alguns, nunca pisaram num círculo de oração. Jovens que nunca pisaram num círculo de oração. Nunca participaram de um trabalho. O que é que querem? Qual é a prioridade? Quando chamam para um evangelismo, não vai. Quando chamam para uma vigília, não vai. Um dia eu fiz uma pergunta na EBD. Eu perguntei dos que estudam: quantos passaram a noite estudando para uma prova, para um trabalho? Quantas não viraram fim de semana estudando?
Todos levantaram a mão. Mas quando fala para orar, quando fala para ir para um trabalho, às vezes nem responde. A gente manda mensagem. Eu me cansei de mandar mensagem. Uns acharam ruim, porque a gente fica chamando. A gente luta, insiste. E a pessoa não quer, rapaz. É triste. A gente quer que eles se aprofundem, que se apartem do mundo. Aí a gente luta, insiste para vir. E tem uns que nem se importa. Tem uns que não dá nem moral. Isso é triste. Aí querem mais de Deus. Eu quero receber mais da tua presença. Eu quero mais de ti, Senhor. Como é que recebe? Às vezes eu fico me perguntando, que exemplo é que a gente está dando para essas crianças? Qual é o exemplo que a gente está dando para eles? Quando eles olham para nós, esses adolescentes, quando eles olham para nós, o que é que eles veem? Será que eles estão olhando e vendo pessoas compromissadas? Ninguém se perguntou por que é que a nossa frequência diminuiu. A frequência diminuiu. Por que não tem diariamente pessoas vindo aqui à frente, estão chorando para se reconciliar? De quem é a culpa? Será se é de Deus? Será se Deus se calou? Mudou? Não. Sabe de quem é a culpa? É nossa. É nossa. Nós é que somos responsáveis por trazer um avivamento aqui. Eu falei para a mocidade que nós precisamos de um avivamento no nosso meio. Que o Espírito Santo precisa descer no nosso meio e transformar vidas. E eu disse para eles, se vocês quiserem, que comece pela mocidade, que comece por nós. Tem que começar por nós uma transformação de vida. A gente tem que rever os nossos valores, rever as nossas prioridades. Eu tenho um sentimento no meu coração, meu pastor, que parece que a cada dia o círculo está se fechando. Parece que está ficando mais apertado. Um jovem hoje não pode mais levantar a voz e dizer que é contra o aborto, que é contra o homossexualismo, porque é cancelado, é taxado. Aí às vezes se omite, às vezes fica calado, não fala, se esconde, porque tem medo de ser rejeitado, de ser abandonado, de perder aquilo que ele conquistou. Meu irmão, é melhor perder tudo que a gente tem aqui, do que perder a nossa salvação. Eu falei para a nossa mocidade, nós hoje, pode orar aqui de joelho, de preocupado, que ninguém vai entrar por aquela porta com uma arma, apontando a nossa cabeça, ameaçando a gente de morte. Mas isso pode mudar. A gente pode ser perseguido, proibido de fazer culto, proibido de pregar o evangelho. Queriam proibir alguns versículos da Bíblia. E aí? E aí? O que acontece se fizer isso? Os crentes que não querem nada com Deus, que estão dormindo, sabe o que vai acontecer? Vão ficar omissos, vão se calar. Por quê? Porque não tem conhecimento. Eva sabia da verdade, ela tinha a palavra, mas ela deu ouvidos a Satanás. Ela olhou para o fruto e desejou o fruto. Ela viu o fruto e desejou no coração. É isso que acontece quando a gente dá ouvidos a Satanás. O pecado que era profano se torna santo, se torna bom. Não tem nada, isso é besteira. Aí a gente fecha os nossos olhos, deseja e vai na conversa. Eu peço para os irmãos ficarem em pé, que
que o horário já foi. Nós encontramos 3 tipos de tentação aqui nesse texto. Nós encontramos aqui, nós encontramos 3 tipos de tentação: a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida. Eva olhou e viu, era boa para se comer, agradáveis aos olhos e desejável. No começo da mensagem eu disse, botei como tema as escolhas da vida. Todos nós, escute isso aqui, todos nós somos postos à prova para sermos tentados, mas não é você enganado que não sabe, não, você sabe. Você sabe. A escolha é sua. Existe uma história de uma moça, de um reino, que existia uma estrada, e nessa estrada tinha uma pedra no caminho. As pessoas passavam com as carroças e batiam nessa pedra, as patas do cavalo quebravam, as rodas quebravam e perdiam as mercadorias. Um certo dia uma moça ia passando e ela bateu na pedra. A roda quebrou e o barril de vinho da família dela caiu e quebrou. A terra consumiu. Era o último sustento dela. Ela ficou lá chorando. E depois ela se perguntou, por que ninguém tirou essa pedra do caminho? Por que ninguém tirou? Essa pedra fez tanto mal às pessoas. Então ela, com todas as suas forças, começou a cavar ao redor da pedra. E usou todas as suas forças para tirar a pedra do caminho. Quando ela tirou do caminho, tinha uma sacola de ouro lá no fundo. Quem colocou aquela pedra ali foi o rei. E o rei disse, a pessoa que se esforçar para fazer o bem a outro, merece uma recompensa. Há coisas no caminho, nosso caminho, na nossa vida, que estão nos atrapalhando. Nós é que decidimos se vamos parar. Adão e Eva pecou. Adão e Eva desobedeceu a Deus. Receberam as consequências. 2 consequências eu quero destacar aqui. Foram abertos os nossos olhos, e isso significa morte espiritual. E a outra, Deus disse, o homem e a mulher é como nós, conhecedor do bem e do mal. Não é bom que eles fiquem no jardim, porque eles podem pegar do fruto da vida e viver eternamente. Deus expulsa eles do jardim. Eles são mortos, a morte passa a reinar, são expulsos da presença de Deus. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus. Você era inimigo de Deus. Eu era inimigo de Deus. Havia um abismo que nos separava de mim e de Deus. Havia um abismo que te separava de você e Deus. Há coisas no caminho que nos atrapalham. E eu falei que as escolhas são nossas. Então quem decide pecar é você. Deus te orienta, te exorta e te ensina. O diabo chega com a conversinha dele, com a ladainha dele. Se você der ouvidos, você vai fazer que nem Eva. Vai olhar para o pecado e vai dizer, não tem nadinha. Não, é só essa vez aqui. Ninguém vai ver. O Davi adulterou, assassinou e pensou que ia ficar ileso. Deus vai lá e dá a condenação para ele. No Salmo 51, o salmista Davi diz, Senhor, não retires de mim o teu Santo Espírito, não me lances fora da tua presença. Sabe o que é isso? É alguém que reconhece que pecou. Sabe qual é a sua decisão? Às vezes, nós pecamos, erramos, se esquecemos da palavra. Nós não devemos se esconder como Adão e Eva se escondeu. Adão e Eva se escondem quando ouvem a voz de Deus. Deus brada e diz, Adão, onde estás? Onde estás? Vou falar uma coisa para vocês. Se porventura
vocês pecarem, se lamentavelmente nós aqui chegarmos a errar, a falhar, a errar o alvo, irmão Marcos, o que eu tenho que fazer, irmão Marcos? Paulo diz assim: filhinhos, não pequeis, mas se porventura pecares, tem um advogado fiel junto ao Pai. Feche seus olhos, feche seus olhos. O diabo quer tomar algo de você, algo tão precioso, e ele sabe, o ladrão não entra em casa vazia, o ladrão não vem roubar casa vazia, ele só entra em casa que ele sabe que tem algo de valor. O diabo é astuto, ele está tentando entrar na tua vida, para te roubar aquilo que você tem, para tomar aquilo que você tem, porque ele sabe que você tem algo de valor. Lembre aí na sua mente quem você era no passado. Lembre-se que você era indigno e é indigno de estar na presença de Deus. Nós não tínhamos direito de estarmos aqui, nós não tínhamos direito de nada. Nosso destino era o inferno, era a morte eterna. Você era inimigo de Deus, mas Jesus veio ao seu encontro. Deus disse lá no jardim: porém inimizade entre a tua semente e a semente da mulher, porque tu ferirás o calcanhar e ele te ferirá na cabeça. Isso era Jesus, era Deus dizendo: vocês erraram, vocês pecaram, mas eu amo vocês, eu vou dar um livramento para vocês. E esse livramento aconteceu, foi Jesus de Nazaré, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que entregou o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus te salvou, te perdoou, então te levanta diante dos mortos, reage nessa noite, e levanta a tua mão, abre teu coração, e deixa Jesus transformar a tua vida. Irmão Marcos, eu errei. Não fuja, não retroceda, não se esconda, mas chegue a Ele com o coração quebrantado, chegue a Ele com o coração sincero, e diga para Ele: Senhor, eu pequei contra Ti, eu errei, eu falhei, mas estou aqui, porque não quero ficar um dia longe da Tua presença. Eu vou orar encerrando. Lembre-se disso. As escolhas que você toma, refletem no amanhã. Cuidado com as atitudes, cuidado com as escolhas. Reveja seus princípios e busque em primeiro lugar o reino dos céus. Jesus está, à porta, batendo. Jesus está na porta, mas a decisão de abrir ela é sua. Então, para encerrar, o diabo, ele tenta roubar a nossa comunhão com Deus, porque ele sabe que você tem algo belo com Deus, que você tem uma promessa com Ele. Então não deixe o diabo tomar o céu de você, não deixe o diabo roubar a eternidade de você, mas acorda, desperta de entre os mortos, e reage, e te preparas, porque o que há de vir virá, e não tardará. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar por você. Amado Deus, eterno Pai, maravilhoso Deus, obrigado, Senhor Deus, por tudo que tens feito. Obrigado, Senhor Deus, pelos livramentos. Obrigado, Senhor Deus, pelas oportunidades que o Senhor nos dá. Senhor Deus, que possamos permanecer firmes, Senhor Deus, nos caminhos, e que não possamos apartar, Senhor Deus, da Tua palavra,
quando o tentador, Senhor Deus, vinha ao nosso encontro, nos dá força, nos dá, Senhor Deus, coragem para resistir ao diabo e não deixar cair e nem se levar por doutrinas do diabo, pelas conversas do diabo. Mas, Senhor Deus, nos conserva nos teus caminhos, renova a tua igreja nesta noite, meu Pai, derrama o teu poder sobre nós, meu Pai, da porta ao púlpito, Senhor Deus, vem tomando, Senhor Deus, vem retirando, meu Pai, aquilo que não te agrada do nosso meio, vem retirando, Senhor Deus, aquilo que impede, Senhor Deus, de nos aproximarmos mais da tua presença, que possamos, meu Pai, abrir caminho, abrir a porta, para que o Senhor entra, possa limpar, transformar, restaurar, limpar e tirar aquilo que não é para estar. Senhor Deus, se há alguém no nosso meio que precisa ser transformado, renovado, se há alguém aqui que precisa fazer um conserto contigo, perdoa, renova. Se pecamos, nos perdoa, porque, Senhor Deus, às vezes nós erramos e falhamos, mas que a tua misericórdia esteja sobre nossas vidas, meu Deus, que o teu amor esteja sobre nossas vidas, que a tua graça, Senhor Deus, nos dê forças para resistir aos dias maus, que nós, Senhor Deus, nem um dia, meu Pai, nem um dia possamos ficar longe da tua presença, meu Pai, mas que todos os dias possamos estar na tua presença. Nos conserva na tua casa, meu Pai, nos conserva na tua presença. Desperta no Senhor Deus, desperta e nos faz, Senhor Deus, nos posicionar, meu Pai, e nos preparar para o teu Espírito Santo descer sobre nós, que possamos nos preparar, meu Pai, para que o teu poder nos encha, e que no nosso meio se levante profetas, homens e mulheres que manejem bem a palavra, ganhadores de almas, meu Pai, pessoas com dom de interpretação de línguas, com dom de curar, que levante do nosso meio pessoas cheias do Espírito Santo, que vão pregar o teu evangelho, e vidas vão ser transformadas, que possamos ser sal e luz do mundo, que possamos brilhar a luz do Senhor no meio desse mundo, e que nós não viemos se contaminar, Senhor Deus, com o pecado lá de fora, mas nos conserva, nos guarda nos teus caminhos, meu Pai, até a tua volta. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo, muito obrigado, amém. Muito obrigado, Deus abençoe, meu pastor.